Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. Meu nome é Gustavo, eu sou médico ortopedista, especializado em cirurgia de quadril. Trabalho na área com ozonoterapia e também atuo como perito e assistente técnico de perícia. A proposta de nossa apresentação hoje era que, inicialmente, a gente faria uma avaliação das lesões termográficas relacionadas ao esporte. Infelizmente, a gente não conseguiu um N de estudo em função da pandemia, né? As academias que a gente havia conversado entraram em lockdown, foi tudo fechado, então a gente acabou optando por fazer um artigo de revisão e então o que a gente propôs aqui é uma revisão narrativa, alguns estudos científicos, utilizando como uma fonte de pesquisa a plataforma do PubMed, que pudesse linkar lesões esportivas com o uso da termografia e como a termografia pode auxiliar no diagnóstico precoce dessas lesões. Então, a primeira coisa que a gente encontra é que as lesões musculoesqueléticas se tornam um grande problema de saúde para todo mundo, né? Então, hoje, o impacto econômico disso é muito importante. Então, se a gente for buscar na literatura, a gente vai achar aí referências em vários países, né? Eu selecionei alguns dos artigos aqui de algumas nacionalidades diferentes, para a gente ter uma dimensão do quanto esse assunto hoje ele é estudado e é difundido no mundo, certo? O primeiro artigo é um artigo espanhol do Javier Noya e seus colaboradores, foi publicado no Journal of Sports and Science de 2014, onde ele se propôs fazer um levantamento epidemiológico das lesões que acometiam os jogadores da primeira divisão do futebol espanhol, né, a La Liga. Então, a gente é sabido que é o maior esporte, é a maior liga de futebol do mundo, né, com uma importância e relevância muito grande no cenário mundial, e ele usou atletas profissionais para fazer esse levantamento dessas lesões. Então, a proposta dele foi uma avaliação da incidência de lesões de jogadores entre a temporada de 2008 e 2009. Esse ele usou como parâmetro 427 jogadores, com lesões diagnosticadas entre julho de 2008 até o final de 2009. Então, são 2 temporadas consecutivas, né? Ele fez a classificação das lesões de acordo com as especificações da FIFA de 2006. Tá? Então, eles classificaram elas em fraturas e fraturas por estresse, articulações e ligamentos, músculos e tendões, contusões, lacerações e lesões de pele, lesões nervosas, aí eles não tanto periféricas como centrais, né? E outras lesões que não descritas acima. A categoria da gravidade da lesão foi determinada, e isso é um consenso, aparente consenso, né? Porque toda a literatura que eu vi também usou esses parâmetros, o tempo de afastamento de jogos, né? De atividade de treinamento ou jogos. Então, a gravidade, as lesões serão mínimas quando menor que 3 dias, a gravidade média de 4 a 7 dias, considerou como moderada as de 8 a 28 dias, e lesões severas aquelas que causavam afastamento dos atletas maior que 28 dias. Como é que ele se baseou para fazer essa incidência? Ele classificou as exposições semanais dos jogadores. Então, durante o treinamento, ele pegou a duração do treino em minutos e multiplicou pelo número de jogadores. Enquanto em jogos, no período de exposição de competição, ele fez a soma dos jogos per competição, por semana, vezes 90 minutos, que é a duração do jogo, vezes 11 jogadores. No final, ele pegou esses resultados, dividiu por 60, para obter as horas de exposição. E aí ele chegou ao número de incidência, que é o número de lesões por 1.000 horas de exposição ao esporte. Tá?
Isso vai ficar claro mais para frente, a necessidade desse cálculo. Então, o que ele teve como resultado? Ele encontrou 1.293 lesões nesses 427 jogadores, sendo que a maioria delas, em números absolutos, se deu durante o treinamento, 729 lesões, enquanto 524 foram detectadas durante a prática de competição, jogos, né? E o tipo, e o tipo de lesão mais comum que ele encontrou foi a lesão na coxa, né? Correspondendo a 31,5% de todas as lesões, gerando um afastamento médio de 11 dias e meio, seguido pelas lesões de tornozelo, do tipo entorse, cujo afastamento médio foi de 9,7 dias, e as lesões musculares do quadril. E aí ele inclui adutores, tá? Pubis, que representavam 10,9%, com afastamento médio de 8,6 dias. Apesar da gente ver aqui em números absolutos, né, chama muito atenção, parece que o treinamento é maior, mas quando aplicado o fator de incidência, a gente chega na conclusão que o treinamento é muito inferior às lesões de competição. Tá? Então, a incidência das lesões em competições chegou a 43,5%, enquanto nos treinamentos de 3,5%. E isso vai ser muito importante quando a gente for aplicar programas de prevenção, né, de lesão. Aonde que o meu atleta está machucando? Então, eu tenho que identificar onde é, para que depois eu possa atuar na prevenção. Então, uma outra observação muito importante, que também vai ser levada em conta, e foi levada em conta nos artigos seguintes, que foi levado em conta nos artigos seguintes para propor um projeto de prevenção, é que as lesões de treinamento, quando observadas ao longo da temporada, elas começaram mais altas, ou seja, os atletas se machucavam no início da temporada, porque provavelmente vinham de uma temporada de descanso, a musculatura, às vezes, não estava tão em uso, né, como durante o treinamento, e a tendência dela foi que caísse ao longo do tempo de competição. E o contrário durante na observação da incidência de lesões de competição, ou seja, no início dos jogos, dos primeiros jogos, a incidência de lesões era baixa e vão se aumentando ao longo da competição e ganham especial atenção no período final, onde os jogos são mais acirrados, nas fases finais, né? Isso também é muito importante quando a gente vai propor para o clube ou para o atleta um acompanhamento preventivo. Nas lesões de treinamento, as lesões por overuse chegaram a 70%, enquanto por trauma direto, que a gente chama de trauma por contato, 30%, né? E na competição, esse índice diminui um pouco, o trauma ganha um pouquinho mais de força, de importância, mas as lesões por overuse ainda são a maioria. Isso é muito importante para nós também, porque se a gente tem pretensão de ajudar a diminuir o índice de lesão, a gente vai atuar basicamente nas lesões por overuse. A conclusão desse artigo foi que as competições causam mais lesões que os treinamentos. A incidência de lesões na liga são similares às encontradas em outras ligas europeias, o que dá uma credibilidade maior ao estudo dele. As lesões de jogo são mais frequentes e mais graves. A diferença das incidências, existe uma diferença de incidência ao longo da temporada, e foi importante identificar quais foram as principais lesões. Aí a gente se pergunta, e como a termografia pode ajudar na prevenção dessas lesões? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho, e para isso eu vou usar como base esse outro artigo, Pedro Gomes Carmona, que foi publicado no Journal of Sports Rehabilitation em 2020, um artigo recente, né, bem atual,
onde ele correlacionou a termografia infravermelha com um protocolo para redução da incidência das lesões no atleta profissional. Então, o objetivo foi estabelecer um novo programa de prevenção de lesões, determinar o seu impacto e comparar com programas convencionais de prevenção, que nós vamos chamar de CPP, que já existem e que já são utilizados na prática do dia a dia dessas equipes. Como a gente sabe, os senhores todos aqui são doutores em termografia, né? A termografia, num contexto de alta incidência de lesões, né, mais ou menos 15% por temporada, então a gente sabe que as lesões não traumáticas correspondem a 59% de todas as lesões, e que para isso existe uma carência de programas de prevenção efetivos. Aí a gente está pensando em entrar com a termografia. Aqui, vocês já sabem disso, a imagem infravermelha, né, com mapeamento de temperatura da pele, onde cada pixel corresponde a uma diferença de temperatura. Nós sabemos que é um método rápido e não invasivo, com uma acurácia e uma confiança já confirmados, né, e um método fácil de ser aplicado, com uma validação já por diversos artigos. A gente sabe que os resultados encontrados são bastante confiáveis. Aqui é um exemplo de lesão, de uma imagem termográfica antes, imediatamente após uma atividade física e no período de recuperação. Só para ilustrar, para a gente ver, né, para quem, porventura, não esteja muito habituado, como é a imagem termográfica nessas lesões. O desenho do estudo do Carmona, ele pegou um estudo prospectivo, comparativo entre dois programas de prevenção, como eu já havia dito, em 2 temporadas consecutivas. Usou como parâmetro 24 atletas profissionais do sexo masculino, também da primeira divisão do Campeonato Espanhol, que é a La Liga, né, e a Copa do Rei, sem histórico prévio de lesões nos 2 meses anteriores ao início das temporadas. Tá? Isso aplicou-se na primeira temporada a CPP, que é a Conventional Injury Prevention Program, que ele é aplicado apenas quando o atleta se queixava de dor, desconforto ou fadiga. Ou seja, partia de uma queixa subjetiva do atleta, né? Era aplicado a ele uma escala de dor na lógica visual. Quando ela dava acima de 4, iniciava o programa de prevenção, que era basicamente encaminhar a fisioterapia e tudo. A gente vai discutir isso. A proposta na segunda temporada, usando o método de termografia, era realizar um termograma de cada jogador antes de cada sessão de treinamento e avaliação comparativa de temperatura de cada ROI. Tá? Então, no programa convencional, assim que diagnosticado o nível 4 na escala analógica de dor, era notificado o staff técnico e ocorria um ajuste no regime de treinamento. Após o treinamento, o tratamento fisioterápico era aplicado, com alongamento, mobilização passiva das articulações e partes moles, uma crioterapia de 10 graus Celsius por 10 minutos. No programa, com o uso da termografia, a gente passou a ter parâmetros mais objetivos. Eu digo eles, né? Parâmetros mais objetivos. Quando havia uma diferença de ROI de até 0,29, o atleta era considerado dentro da faixa de normalidade. De 0,3 a 0,49, ele era encaminhado para um segmento de prevenção, segmento termográfico de prevenção. A partir de meio até 1, até 0,9, ele já era encaminhado para prevenção. De 1 a 1,5, a 1,49, já era classificado como um atleta na situação de alerta, e acima de 1,5, uma assimetria grave. Então, o programa de reabilitação foi aplicado quando a diferença de temperatura da ROI passava de 0,5, né? Aqui na faixa de prevenção. Como é que era feito isso? A gente havia uma notificação imediata do staff técnico, a fim de adequar o programa de treinamento. Ele também era submetido a bioterapia, ao qual, no programa convencional,
Tem tratamento fisioterápico, ele era localizado e direcionado à região afetada, né? O que, em teoria, traria um melhor resultado para esses atletas. A captura de imagens, então, se baseou em 25 áreas, 25 ROIs, né? Sendo que 24 são simétricos, né? Direita e esquerda, 12 anteriores e 13 posteriores, descrito na imagem. A imagem posterior foi acrescido à região lombar. Os resultados obtidos. A incidência de lesões diminuiu 15 a 6 entre o primeiro ano, onde foi aplicado o programa convencional, em relação ao segundo ano com o uso da termografia. Houve um decréscimo de dias perdidos, bem como uma diminuição da gravidade das lesões, como a gente pode ver no gráfico ao lado. Esse riscado correspondendo ao programa convencional e o preto a severidade das lesões com o uso das imagens termográficas. Em relação à localização das lesões, não houve uma diferença significativa, continuaram sendo coxa, tornozelo e quadril, tá? Mas, especialmente, ele chama atenção no artigo que a coxa, que é a principal, teve uma redução importante, e quadril e joelho praticamente zerou. Tá? As lesões musculoesqueléticas foram as mais comuns, continuou sendo, né, em consonância com a literatura anterior, seguido pelos tendões e articulações. Houve uma diferença estatisticamente significante na comparação das gravidades entre os dois métodos estudados. Como conclusão, a análise e diferença dos protocolos de prevenção, ele viu como resultado que demonstrou-se, com o uso da termografia, uma redução significativa das incidências de lesão, e a termografia vermelha, o uso da termografia infravermelha forneceu ao staff técnico informações quantitativas, podendo servir para incremento dos treinamentos de força. Ou seja, além de prevenir lesão, ele dá um parâmetro para a comissão técnica até onde ela pode exigir daquele atleta, melhorando possivelmente a performance desse atleta no segmento da competição. Tá? Possibilitou também um sistema de treinamento e reabilitação individual. Então, a gente viu que no primeiro programa convencional era meio que uma reabilitação meio que geral. Agora não, já se sabe onde é a lesão, o grau dessa lesão e a individualização da resposta. Para a gente linkar isso tudo, eu busquei um terceiro artigo, esse foi feito aqui no Brasil, tá? Um método foi utilizado entre 2015 e 2016, um artigo da doutora Ana Carolina Corte, que foi publicado na Revista Brasileira de Medicina Esportiva, onde ela avaliou a termografia infravermelha como um método de screening complementar na prevenção de lesões musculares nos atletas profissionais. O parâmetro utilizado foi um estudo prospectivo, longitudinal, com 28 atletas de um time de primeira divisão do Brasil entre 2015 e 2016. A documentação dessas lesões musculares durante o primeiro ano de pesquisa, que foi a temporada de 2015, foram classificadas pela gravidade de acordo com o resultado de um exame de ultrassonografia. Então, partiu-se de lesões detectadas pelo método de ultrassonografia, enquanto no segundo ano a documentação foi baseada em critérios termográficos e ultrassonográficos. Aqui o artigo chama a atenção de que, para evitar o viés de observador, foi o mesmo médico, tá, que fez a avaliação no primeiro ano, foi o mesmo médico que fez a avaliação no segundo ano, tentando mais ou menos padronizar o modelo de execução do exame. Análise do dado, o exame termográfico foi aplicado 48 horas depois da partida de futebol, tá? num período de 2 vezes por semana. Então, depois do jogo, 48 horas, e antes do próximo jogo também havia uma avaliação. As condições ambientais foram equalizadas, tentando diminuir a influência de fatores externos. Então, a análise termográfica dela foi feita
a partir da captação de 12 ROIs, 7 anteriores e 5 posteriores dos membros inferiores, tá? Conforme descrito aqui nas lesões, tá? Aqui nas imagens, tá? Coxa anterior, região de adutor proximal, adutor distal, joelho, vasto lateral, região tibial anterior e articulação dos tornozelos. Procedeu-se uma avaliação comparativa e um protocolo de prevenção. Nesse estudo, da doutora Ana, ela também observou uma diminuição entre 2015 e 2016 do número de lesões, passando de 11 para 4, e um dia de ausência nos treinamentos, de 189 para 62. Isso ela usou 585 imagens térmicas, e 150 apresentaram pelo menos uma ROI alterada. Tá? Isso representou, no estudo, 26%. Houve uma redução no número de lesões de 2015 para 2016, após a aplicação da termografia como método de prevenção de lesões. A maioria das lesões ocorreram durante os jogos e não em treinamento. Houve uma redução no número de dias de afastamento de 189 em 2015 para 62 em 2016. E aqui um dado interessante que ela fez, que outros artigos eles não fizeram, as que eu li, né, obviamente, não fizeram nenhuma outra referência, não fez referência a isso. Ela calculou o custo médio da ausência desses jogadores do clube. Ela pegou a média da base salarial, dividiu pelos dias, pelo número de jogos e pelo tempo de afastamento. Então, ela chegou a uma conclusão, e aqui é interessante quando a gente vai apresentar isso, né, para uma comissão técnica ou para um clube, vale a pena investir em termografia? Ela chegou nessa conta. Em 2015 foram gastos, a ausência de jogadores, foram perdidos $472.500, e em 2016 esse custo passou para aproximadamente $155 mil. Esse estudo, provavelmente, a gente vai... os dados obtidos, né, eles apresentam-se como um promissor catalisador para um estudo randomizado controle, tá? Que poderá analisar a termografia e contribuir nos programas de prevenção de lesões musculares no esporte. Provavelmente, eu tenho interesse em continuar com a ideia inicial, que era eu testar esse protocolo, né? Acho que agora muito mais enriquecido com essa base de todos esses artigos e essa experiência desses autores, tá? E é isso. Eu tentei ser mais sucinto um pouco, como vai entrega um trabalho escrito, né? Eu vou aprofundar no trabalho um pouco mais sobre dados, números, mas para a apresentação achei que ia ficar muito carregada. Agradeço a todos, agradeço aos colegas do curso pela troca de informação, pelo conhecimento compartilhado, aos professores, ao Dalmaso, pela parte técnica, à USP, essa oportunidade, e especialmente ao Dr. Marcos, pela paciência aí, que eu já disse pessoalmente para ele, faço agradecimento agora de público, que entrega muito mais do que o conteúdo, né? Entrega para nós aí uma nova visão de atendimento, uma nova visão de investigação, e vai além da termografia. Isso eu estou usando em todas as avaliações dos meus pacientes. Tá? Obrigado a todos. Muito bom, Gustavo. Isso aí, meu amigo. Não foi fácil esse ano, hein? Esse ano passado aí, com tudo, com Covid. O filho nasceu, a filhinha, né? A menininha, graças a Deus. Menininha. A parte boa. Então, parabéns aí, né? Porque fazer isso tudo, né? Com os plantões, hospital, pós, filho, Covid, não foi fácil, não foi fácil. Tive Covid, graças a Deus, poucos sintomas, mas foi bem... Um ano intenso, um ano intenso. Um ano intenso, muito intenso. Vamos lá. Luciane, quer comentar? Oi. Sim. Olá, Luciane. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, assim, super bacana, eu entendo a dificuldade, eu imagino que você queria aí mostrar os seus dados, né? Mas
isso não foi possível, mas você fez uma revisão tão bem feita e tão bem programada que você está pronto para fazer o seu piloto até uma amostra maior, com certeza, para logo, né? E você pegou realmente os artigos que eu acho que são mais objetivos mesmo dessa área. Então, tem tudo aí para seguir na prática. Não desista e assim que der, você faça a coleta dos seus dados. Porque quando a gente vai fazer, é um pouco mais complicado, né? Nem tudo dá certo, nem tudo fica bonitinho, a gente perde, a gente não consegue fazer as revisões, o atleta... Eu trabalho bastante com atletas, mas eu trabalho em nível de consultório, mas eu faço pré e pós-avaliação. Eles não vêm, eles não fazem, eles vêm da fisioterapia direto para você para fazer a coleta de imagem. Dá uma série de coisas não tão certinhas, mas vale a pena porque realmente isso auxilia a encurtar o período de afastamento, né? Então é isso aí. Parabéns pelo trabalho, está muito bom mesmo. Obrigado, doutor. Obrigado. Então, Gustavo, muito bom, Luciano. Olha só, essa linha, né, chamou muita atenção quando começaram a fazer a parte esportiva e surgiu tanto interesse, né, de modo geral, por mais pessoas interessadas em termografia, até de outras áreas. A área esportiva até então não era tão chamativa assim. Depois desses estudos começaram o pessoal a procurar muito mais. Ainda tem muitos desafios aí para ser vencidos, né, nessa área, mas ela pode ser extrapolada muito também para a área de medicina ocupacional, que eu vejo um potencial muito, muito maior do que a área do esporte. A área do esporte é bonita, tem aquela propaganda, envolve milhões, envolve a estrela do futebol, mas se a gente botar numa balança isso aí, de utilidade, de se vale a pena esses estudos, olha, medicina ocupacional, ela ganha disparadamente em qualquer lugar no mundo, né? Então, a necessidade, sim, então, e o desafio aumenta, né? Uma coisa é você ter lá 30 jogadores, outra coisa é você ter 1.000, 2.000, 5.000 funcionários numa empresa, com esse mesmo pensamento de prevenção, mas, assim, então, os valores ali podem extrapolar 10, 20, 30 vezes mais do que aquilo ali, tá? Não, só para você entender assim, a importância do tema. Nesses trabalhos, eles põem lá 1.293 lesões avaliadas. Imagine, ele achou um monte de lesões nos jogos ali. Mas daí, quando ele vai mostrar na tabela, isso não foi o teu trabalho, mas só para você ver o trabalho deles lá. Aí ele mostra ali uns 100 casos, uma tabela com 10. Quer dizer, no final das contas, limpando tudo, enxugando tudo, ainda as amostras são pequenas. Tanto desse trabalho do Carmona, quanto da Ana, que foi aluna nossa aqui, ela passou com a gente, né? Teve aqui como vocês apresentando também, teve a sua contribuição, foi bastante bacana, mas você ainda vê como tem coisa para estudar, né? As limitações que a gente tem que deixar claro sempre no futebol, né? Que a gente está falando de overuse, não tem como evitar o trauma direto, sendo que o TCE é a causa mais comum de trauma, né? No futebol, falando de futebol, né? E outra coisa que chama atenção também, né? Quando tá lá alterado, o que eu faço? E vejo que os meios que estão sendo utilizados são meios bem simples e baratos. Crioterapia, não sei qual que é a crio que ele usa ali, porque tem crio até com nitrogênio líquido, com evaporação e tal, mas tem vários tipos de crio. Mas, sim, são métodos simples. Eu já ouvi falar de laser, eu já ouvi falar de acupuntura, que é um pouquinho simples, mas já é um pouquinho mais invasivo. Eu acho que isso aí são coisas que têm que ser mais esclarecidas também, à medida que a gente for usar a termografia como prevenção. Eu estou prevenindo, eu levanto um risco, mas o que eu vou usar para prevenir mesmo? É só orientação? Porque, então, a termografia ela é uma pecinha do quebra-cabeça ainda, né? Então, se a pessoa lá não souber o que fazer com a informação de risco, ela pode ficar esperando aumentar o risco até afastar o jogador. Outras pessoas não, já vão ver que deu uma diferença, já está subindo e vão tomar uma medida. E aí quem vai tomar essa medida? É o educador físico, é o fisiologista, né? O fisioterapeuta. Então, acho que isso ainda tem que ser melhor trabalhado e mais esclarecido. E a gente aí, como médico, a gente pode ajudar muito nesse processo. Eu acho que está muito largado, tem muita propaganda,
mas a efetividade mesmo, ela vai depender disso aí. Então, uma pecinha as duas coisas. Então, para dizer que a termografia ajudou na redução de lesões, a gente vai ter que deixar bem claro nos artigos e no que foi usado, quem que interviu para reduzir, porque ela só fez um sinal de alerta, né? Mas o que foi feito realmente para reduzir? E aí, quando a gente levantar a literatura, não tem grupo de controle, não tem assim quem fez e quem não fez. Ó, esse time fez, esse time não fez, usando a mesma técnica preventiva. Então, ainda não existe o básico, que é dizer que realmente há uma diferença. A gente acredita que sim e tal, mas só estou te mostrando como tem caminhos a ser explorados aí dentro do trabalho. Pode ser, às vezes, até um trabalho mais simples também, com jogadores ou com grupos que você queria fazer com tênis, né? Então, a gente já até comentado, faz um grupo que faz a imagem e outro grupo sem imagem. Veja quem que vai evoluir com lesão, quem que não vai. Né? Grupos pequenos, assim. Um trabalho da Ana também, 585 amostra, e daí no resultado são 11 lesões só. Então, tá vendo como tem coisa? E uma coisa também que sempre me preocupa, muitos desses trabalhos eles fazem só imagem anterior e posterior, e a pessoa está ali de sunga e tal. E então a região dos adutores ela fica muito pequena na imagem. É uma região que tem difícil trabalhar com média ali, ela fica muito pequena em relação às outras. Então, eu chamo sempre a atenção de fazer uma imagem de adutor, face medial da coxa, né? Eu acho que imagem de perfil também vale, por que não, né? Então, elas não têm essas imagens glúteo, lombar, aquela avaliação médica, vamos chamar assim, inicial, uma imagem completa de controle, eu acho que isso vai fazer muita diferença também no dia a dia. E saber que prevenção de lesão também não se resume a só a parte musculoesquelética, né? A gente pode fazer com a termografia o teste endotelial, como a Ana Lúcia mostrou, a avaliação do sono, que é super importante. Então, tem outros caminhos com a termografia que ela vai ajudar e não ficar ali só esperando a lesão musculoesquelética. Essas são minhas dicas, orientações. A qualidade dos slides está excelente. Não sei onde você mandou fazer, ou se você que fez. Eu tenho que dar os créditos. Para quem? Para a esposa? Não, é o assistente, é o advogado assistente dela, que faz toda a parte dessa de programação dos outros escritórios dela. Então, eu montei os meus slides, porque eu achava importante, e a gente passou 2 dias aí tentando enxugar, trazer ela para uma apresentação que seja mais atraente, sem perder conteúdo. E eu tenho que dar o crédito para ele, me ajudou bastante. Não, ficou bom, porque eu já montei algumas coisas e agora a qualidade que trouxe ali ficou excepcional. Então, aí era mais uma apresentação tipo pitch, né? Começou com o Cláudio lá no começo, tipo pitch para empresário, olha, tal, que você impressiona. Então, tá super top, assim, ela é bem explicativa, bem didática. Não desmerecendo as outras, né? Mas é que ali... Não, é que agora você elevou o nível aí, né? Você agora arrebentou, e agora a gente vai ter que chegar nisso, né? O mínimo. É o mínimo que eu poderia fazer, doutora. O meu trabalho foi mais brando do que o dos colegas. Os colegas têm todos os méritos aí que foram atrás de paciente, coletaram dados. Sim. O mínimo que eu poderia era tentar visualmente agradar. Tá ótimo, conseguiu. Ó, só falta o ozônio dar certo agora no acompanhamento. Pois é. Aí vai ter que botar a mão na massa, né? Tá na agulha, viu? Vamos fazer. Então, aí que tá as medidas preventivas aí, né? O ozônio, sabe que faz diferença? Então, não é só no cálculo, não entra só a termografia nessa história. Termografia com mais o que de prevenção? Quem vai orientar e como vai ser isso? Né? Tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Trabalho multicêntrico, hein? Multicêntrico. Vamos lá. Greetings and namaste to one and all present in this particular talk. I start work with infrared since 2007. I started this medical thermography 37 years ago. More or less 40 years ago, I started with the very long and new research. I was focused on how to prove that trigger points are existing. So we work mainly on kind of low power electronics, or what we would call wearables.
So today I'll be briefly talking about the technology which we have developed called Thermalytics. Hi, my name is Robert G. Schwartz, MD. I'm chairman of the board of the American Academy of Thermology. Olá! Você que já ouviu falar de termografia médica e ainda não me conhece, eu sou o Dr. Marcos Brioski, presidente da Associação Brasileira de Termografia Médica, e venho fazer hoje um convite para você vir aprofundar os seus conhecimentos e ver o que realmente o pessoal tem avançado em termografia médica no Brasil e no mundo. Dias 18 e 19 de novembro, anote aí, em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, estaremos com um Congresso Internacional de Termografia Médica. Você terá a oportunidade de conhecer os mais renomados especialistas em termografia médica do Brasil e também do mundo. Teremos algumas transmissões online, palestrantes internacionais, trazendo temas de altíssimo impacto dentro da avaliação clínica de pacientes, tanto do movimento, da parte clínica, da parte vascular, da área de dor, das alterações neurológicas, das alterações vasculares, de uma forma bastante ampla, o uso da termografia. E vocês vão ter a oportunidade, como eu tive há 22 anos atrás, de participar de um congresso internacional, vendo o que é a termografia médica de verdade, aprendendo a desenvolver esse trabalho de forma profissional com as melhores autoridades na área. Então, anote aí, 18 e 19 de novembro, em São Paulo, a gente se encontra lá.